profetas, tudo que a palavra testemunhava dele. Mas naquele momento, o desespero do coração deles era tão grande que nem mesmo aquelas mulheres tendo testemunhado, ele vive. Eles retornavam, estavam no caminho de retorno para suas vidas como era antes. Estavam retornando no caminho. O que parece é que aquilo que os outros veem não serve para nos convencer existencialmente. É necessário que nós mesmos tenhamos experiências, a fim de que nossos olhos se voltem para aquilo que poderia ser tão óbvio para o outro, mas não para nós. Isto foi o que aconteceu com aqueles 2 discípulos de Emaús. Jesus mesmo providenciou os elementos para que eles fizessem a experiência da ressurreição. Meus irmãos, eles estavam sofrendo, e o sofrimento deles faziam com que eles caminhassem de retorno para a vida que tinha antes. Mas Jesus encontrou com eles e providenciou os elementos para que eles abrissem de novo os olhos. O pão e a palavra e os olhos abertos é o que eu quero transmitir aos irmãos agora. O pão e a palavra. Mas ele, a palavra diz assim, mas ele o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Há circunstâncias providenciadas pela vida que nos fazem ver com mais nitidez aquilo que antes não víamos, senão de forma obscura. À mesa com Jesus, os discípulos tiveram seus olhos abertos. O pão partido por aquelas mãos tão conhecidas, as graças dadas por aquela voz tantas vezes ouvida, com palavras de tanto amor e esperança, fizeram as escamas que cegavam aqueles homens caírem, abrindo seus olhos para uma nova vida, com novas cores e sabores. O partir do pão que fez com que os discípulos reconhecessem o Mestre vivo e com ele vivas todas as esperanças, não era algo simples. Antes, significava o reencontro com aquele que havia partilhado com eles toda a vida. Jesus não somente abriu os olhos para que entendesse. Eu acho assim essa passagem porque Jesus fala para que nós, quando cearmos, né, partir o pão, e ele, quando parte o pão, ele fala para fazermos isso em memória dele. E nessa passagem nós podemos ver que quando Jesus parte o pão ali junto com aqueles discípulos, vem à sua memória a presença do Mestre. Vem à memória daqueles discípulos aquela forma de partir o pão,
aquela forma de dar graça, e eles reconhecem a Jesus. Cai a escama de seus olhos e eles conseguem enxergar o Mestre. O partir o pão, que fez com que os discípulos reconhecessem o Mestre vivo e com ele viva todas as esperanças, não era uma coisa simples. Antes significava o reencontro com aquele que havia partilhado com eles toda a vida, inclusive nos limites da própria morte. O pão partido permitiu-lhes recordar muitas experiências vividas com Jesus. Junto com o pão, o outro elemento que abriu os olhos daqueles homens foi a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que pode proporcionar a experiência da vida plena, capaz de levar os olhos de homens e mulheres da desesperança à esperança, da morte à vida, das lembranças negativas às positivas. Pedro, diante de Jesus, quando o Senhor questiona ali os discípulos, Pedro disse para Jesus: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, muitas vezes nós temos caminhado e muitas coisas ao nosso redor faz com que nossos olhos se desviem daquele que é autor e consumador de nossa fé. As desesperanças, os desesperos do dia a dia. Eu falei para os irmãos que essa semana, para mim, foi uma semana de muitos desafios. E eu já falei aqui algumas vezes que me causa estranheza quando uma pessoa relata uma separação de sua vida profissional ou de sua vida lá fora com a sua vida em igreja, né? Muitas vezes retratam, não, no meu trabalho secular é uma coisa, né? Como se o homem pudesse ser fragmentado, ser dividido. Lá fora é vida secular, aqui dentro é vida espiritual. O cristão, ele é um ser integral. E o meu local de trabalho também, ali eu tenho que viver uma vida espiritual. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer o nosso trabalho não para homens, mas para o Senhor. Porque lá o nome dele também tem que ser glorificado. Eu passei uma semana de muitas aflições. Nós vivemos, quem trabalha no ramo que eu trabalho da construção civil, né, no empreendimento de obras pesadas, sabe, é difícil. Nós trabalhamos, mas nós não sabemos do cumprimento da outra parte. Nós fazemos a nossa parte, mas estamos sempre esperando a contrapartida do outro, do contratante. E eu prezo muito pelo cumprir e honrar os compromissos da empresa. E essa semana eu tinha uma folha de pagamento a fazer, e não parece nada, tem sido sempre um desafio. E as coisas pareciam não acontecer. Estava chegando o 5º dia útil do mês,
E eu comecei a ligar para os meus contratantes: não, eu preciso, você cumpra isso, eu preciso. Mas, meus irmãos, somente quando eu desisti de lutar e entreguei nas mãos do Senhor, eu pude ver a ação daquele que estava ao meu lado. E muitas vezes nós sofremos de forma tão intensa, porque nós acabamos nos focando no problema, nós acabamos nos focando na realidade que nos assola, mas esquecemos daquele que é capaz de mudar e transformar toda e qualquer história, naquele que é o dono da história. Para a honra e glória de Deus, eu declaro aos irmãos que todos os nossos compromissos foram honrados. Onde temos fixado os nossos olhares? Nos aspectos negativos da vida ou nos positivos? Será que nós temos fixados o nosso olhar naquilo que tem incapacitado, sabe, os nossos corações? Muitas vezes nós estamos focando o nosso olhar naquilo que nos incapacita, naquilo que nos traz a desesperança. Será que o local onde você está fitando o seu olhar tem te impedido de ver o Mestre? Gostaria que os irmãos estivessem refletindo nesse momento. Será que você continua a sofrer porque não pode ver o que outras pessoas já viram, preferindo fitar o seu olhar nos fatos ocorridos, sem querer enxergar o Mestre? Eu não sei onde você tem fitado o seu olhar, mas Jesus deseja partir o pão contigo. Ele deseja ter comunhão contigo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela nos traz conforto ao coração. Não deixe que o seu olhar, irmão, fique fixo na desesperança, mas ouça a voz do Senhor, ouça a doce voz do Jesus, te convidando à comunhão. Tem um trecho da palavra que traz muito conforto ao meu coração, sempre que estou aflito. Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele nos convida a cear com ele. Ele quer partilhar o pão conosco. Precisamos estar atentos à sua palavra, atentos ao que Jesus deseja nos falar, para que possamos enxergá-lo de forma clara, enxergá-lo na sua grandeza, na grandeza do seu sacrifício por nós.
para que não fiquemos muitas vezes praticando reducionismo com o sacrifício de Jesus por nós. Curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelo Teu amor, te louvamos, Pai, pelas Tuas provisões em nossas vidas a cada dia, Pai. Pai, nós queremos te pedir nesse momento que Tu venhas a tirar as escamas de nossos olhos, que muitas vezes tem nos impedido de te enxergar de forma clara, de forma nítida. Ó Deus, que possamos a cada dia compreender e confiadamente caminhar na Tua palavra. O Senhor declarou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nossos corações nunca venham olvidar da Tua palavra, duvidar daquilo que o Senhor nos prometeu, Pai. Mas que possamos confiadamente caminhar contigo a cada dia, meu Deus, ouvindo de forma clara a Tua voz, para que possamos realizar a Tua vontade, Pai. Pai, Tu tem nos desafiados a alguns projetos. Hoje mesmo aqui foi falado do projeto de Verdes Prados. Ó Deus, que desde já, Pai, Tu esteja preparando encontros, que ao chegarmos lá, Pai, vidas estejam esperando, que sejam encontros marcados por Ti, Pai. Que Teu Santo Espírito, Deus, esteja nos preparando durante esta semana. Ó Deus, coloca em nossos corações amor por aquelas vidas que lá estão. E em nossos lábios, Pai, coloca a Tua palavra, que possamos transmiti-la de forma clara e que vidas sejam alcançadas para o Teu reino, meu Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos enchido. Nós estamos cheios do Teu amor, do Teu carinho, do Teu cuidado e zelo por cada um de nós, porque as Tuas mãos não estão encolhidas, Pai, mas porque a cada dia nós podemos experimentar de Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor. Agora, Pai, nesse momento, quando estaremos retornando aos nossos lares, que possamos refletir sobre a Tua palavra, sobre tudo aquilo que Tu desejas falar aos nossos corações através dessa mensagem. Dai-nos uma semana, Pai, de paz, uma semana de vitória. Mas se qualquer aflição se abater sobre nós, Pai, que possamos voltar nossos olhos para Ti, Pai, na certeza que Tu és o nosso socorro presente. Ó Deus, obrigada por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, estamos chegando ao final do culto. Eu fiz uma promessa que o Ministério Infantil acabou com aquilo que eu tinha dito que não faria, né? Que era qualquer tipo de comunicado, qualquer aviso no final do culto, né? Mas os pais, papai e mamãe, que tem filho lá no culto infantil agora, que estão lá em cima agora, há um pedido aqui das professoras para que os pais subam agora. Acho que tem algo lá para o papai e para a mamãe que
precisa ser dito lá, alguma coisa assim, não me deram informação, só me pediram que eu fizesse esse convite. Os pais, né, papai e mamãe que têm filhos lá, né, os irmãos devem se dirigir lá para o culto infantil. Vamos nos colocar em pé, amados, enquanto os pais estão caminhando lá para o culto infantil. Nós vamos encerrar o culto. Eu quero te convidar, meu amado, por gentileza, segure a mão da pessoa que está ao seu lado e nós vamos orar juntos. Vamos encerrar este momento na presença do Senhor, como fazemos todo domingo com a bênção sacerdotal, lá em Números, capítulo 6, a partir do verso 24. Repita comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto. O Senhor sobre ti levante o rosto. E te dê a paz. E te dê a paz. Senhor, nos conduz em paz, nos conceda, Senhor, uma noite de paz e de tranquilidade. Também nos conceda, Senhor, uma semana abençoada. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Deseja a ele uma semana abençoada. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do teu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Maravilha, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou